Nós que agradecemos, Eduardo. Um grande prazer poder contar com Vossa Senhoria nessa audiência, com toda a sua experiência e trajetória no setor de turismo brasileiro. E, mais ainda, por sublinhar essa questão tão relevante na conquista democrática, que é o fazer política. Porque sempre se confunde a política com quem exerceu um mandato eletivo. E a política é, por favor, não façam isso com o povo brasileiro. A política é esse conjunto de ações dos homens aqui no nosso país, especialmente, que viveu um período tão largo de ausência de democracia. Figueiró. Eu gostaria, a pergunta é ao senhor Eduardo Sanovic. Eu talvez tenha me esquecido, mas é um assunto também palpitante, né? É a questão do preço das passagens aéreas. Essa variação que acontece, sobretudo em vésperas de feriado, também quando você adquire a passagem 3 ou 4 dias antes da viagem, há uma alteração substancial no preço delas. O que justifica isso? O modelo de precificação é que Isso dá dor de cabeça. é assim. É que, para explicar isso direito, talvez eu tenha um pouco mais de tempo que devia, mas sendo super sintético. Até 2002, o preço de passagem aérea era regulado. Portanto, não se definia livremente o preço, né? O governo determinava o preço pelo antigo DAC e praticava-se preços extremamente superiores aos preços de hoje. Em 2002, houve a liberalização das tarifas e, de lá para cá, as tarifas caíram 57%. Em valores reais, hoje, uma tarifa aérea, em média, é a metade do que era 10 anos atrás. Nesse modelo novo de precificação, você tem uma variação que é feita de acordo com oferta e demanda, qual seja, quanto mais antecipada a compra da passagem aérea e mais planejada essa compra, o passageiro comprando 1 mês, 2, 3 meses antes, 20 dias antes, consegue preço 70, 90, 120 reais. Quanto mais próximo, na medida em que o avião vai enchendo, você vai fazendo uma conta de quanto custa aquele voo. Então, de fato, as últimas passagens compradas acabam compensando as primeiras passagens vendidas. Por que é assim, esse equilíbrio? Porque se a gente fizesse uma coisa tipo um preço médio, você estaria excluindo do modal aéreo um conjunto imenso de passageiros que hoje compra pelo preço mais baixo. Então, acaba sendo um pouco uma política Robin Hood, né? Mas essa é a razão. Eu gostaria, e fico à disposição do senhor, senador, para explicar isso com bastante calma. Nós tivemos um debate aqui nessa comissão 1 mês e meio, pode ser, Flávio? 1 mês e meio atrás, 1 mês, onde debatemos, inclusive, esse tema. Mas, é claro, sendo o senhor o senador da República, absolutamente a hora que o senhor quiser, mesmo no seu gabinete, não precisa ser uma comissão, a gente pode voltar e detalhar para o senhor esse tema, que envolve como se pode fazer para baratear, como é que barateia mais, como é que aumenta a voo em determinado estado, como é que diminui, por que cresce. Eu fico à disposição para o senhor me convocar ao seu gabinete e eu debater esse assunto com calma. Vamos fazer uma audiência particular. Eu gostaria que isso aí fosse bem explicado à população. Claro. Porque há uma estranheza generalizada no país. Eu acho que a opinião pública precisava de uma explicação ampla por parte das empresas aéreas. Vamos fazer. Se for o caso, nós... Aqui nós já estamos esclarecidos. Se for o caso, nós podemos trazer de volta aqui o Eduardo, juntamente com o Flávio Dino, para começar o ano com preço de passagem. Pode ser que elas tenham caído. Só que vai ser antes do Carnaval, porque em fevereiro o Carnaval só vai ser em março, talvez os preços ainda estejam nas alturas. Talvez o melhor momento de discutir é quando o preço está alto mesmo. Pois é. O que eu gostaria é que o preço mantivesse o mesmo durante todo o período. Eu verifico pelas viagens que eu faço ao meu estado quase que semanalmente. Se eu compro a passagem uma semana antes e tal, é um preço. Se eu compro na véspera, como hoje fui obrigado a adquirir, porque eu estou com receio de que haja
o movimento grevista no próximo dia 20, eu pago o dobro, o triplo disso. É assim mesmo. Isso, para mim, é estranho. Que dirá para aqueles que não têm a oportunidade de ouvir a explicação. Nesse caso de Vossa Excelência, pode ser que tenha... Eu gostaria que essa explicação, pelo espírito público dele, republicano, democrático, que ele demonstrou aqui na sua exposição, que ele, como presidente da entidade, fizesse uma explicação para a população, sobretudo para aqueles que utilizam as empresas aéreas justamente em ocasiões, em eventos tão importantes como esses do fim do ano. Sem prejuízo de eventuais novas audiências públicas para tratar especificamente do tema, vamos dar mais um minuto para o Eduardo dar uma explicação definitiva. Primeiro, está aceita a sua recomendação. Queria convidar todos, eu sei que há colegas de mídia e de imprensa aqui, todos que quiserem acesso mais detalhado a essas informações, é só entrar no nosso site, www.abear.com.br. Lá nós temos uma série de apresentações, documentos e materiais detalhando esse tema. E desde já reafirmar que ficamos à disposição para voltar ao tema. Só é importante sempre ressaltar o seguinte, senador, nessa década nós viemos de 30 para 100 milhões de passageiros ano. Em 2002 transportávamos 30 milhões. Fechamos ano passado com 102 milhões de passageiros a bordo. Por quê? Por duas questões. Aumentou a renda da população, emprego e renda, isso é público, e dois, os preços caíram muito. Agora, para continuarmos um movimento de queda de preço, que é nosso desejo, nossa meta para 2020 é transportar 200 milhões de passageiros, é necessário entrar na parte chata do debate, como bem apontou o presidente Flávio. Como é que é a política tributária, como é que é a política de precificação, como é que são as questões ligadas à infraestrutura e como isso impacta no preço para o bem e para o mal. Nesse sentido, eu quero reafirmar que o Senado da República tem um papel decisivo, na medida em que um tema caríssimo a nós, que é o ICMS, é um dos únicos temas da Federação que pode ser debatido no Senado da República. Sem falar do câmbio, que é outro tema, mas... Não temos governabilidade. Claro. Quer dizer, temos sim, mas precisa de outra política para ter governabilidade sobre câmbio. Nesse não temos. Então vamos... Mas é um tema importante que devemos tratar mais adiante. Claro. Márcio Santiago de Oliveira, vice-presidente jurídico da Confederação Brasileira de Convention. O senhor tem o tempo que... acho que o mesmo tempo dos demais colegas para Obrigado, senador. Responder às indagações. Você sabe como é importante a democracia, né? Onde a gente vai evoluindo, vai aprendendo e a gente tem que estar receptivo a ouvir novas ideias. Eu me sinto muito à vontade e feliz de ver que o discurso e que as coisas vão se aperfeiçoando, as pessoas vão evoluindo. Graças a esse processo do contraditório, a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Isso é muito importante, porque isso nos faz crescer, né? A gente observa, por exemplo, de 2002 para cá, não vamos falar de mais tempo, mas do ano 2000 para cá, quanta coisa melhorou e quantos desafios a gente ainda tem pela frente. Eu me recordo quando entrou o ministro Valfrido, a gente criou-se uma expectativa. É claro que isso, Flávio, não é recorrente nem é generalizado, entendeu? Mas existe uma certa preocupação, entendeu? Isso não é só, eu não queria rotular, ou é político ou é empresário, é todo mundo, né? Na verdade, todos nós somos brasileiros, nós estamos todos no mesmo barco e queremos que o turismo, que é esse bichinho que vai nos picando e que a gente vai ficando contaminado e vai se apaixonando cada vez mais. E o Valfrido, acho que praticamente afastou as pessoas que têm um pouco mais de percepção, qualquer tipo de preconceito que poderia ter com relação à gestão e tal. E ele deu um baile e a gente sempre sabe o quanto que ele foi importante para o turismo. Então, se existe alguém que tem algum preconceito, eu acho que
Isso não é generalizado. Agora, isso também existe com relação às próprias entidades. Existem preconceitos de empresários que assumem um cargo e que a gente sabe que não tem competência e nem vai ter experiência, às vezes, para fazer aquilo. E, às vezes, ele nos surpreende e faz um trabalho exemplar. Assim, acho que a democracia ela é fantástica sob esse aspecto. Foi uma conquista, senador, do qual o senhor participou ativamente, Eduardo também, e a gente agradece todo esse trabalho de vocês nessa conquista, que hoje nos permite exteriorizar tudo aquilo que nós gostaríamos de estar colocando de forma madura e tal. Senadora, a senhora falou sobre os investimentos, e hoje existe uma preocupação, me corrija se tiver alguém do Ministério do Turismo aqui, com relação a financiamentos de infraestrutura. A gente sabe que a infraestrutura, existe um orçamento já voltado para isso, dentro do Ministério da Cidade, de infraestrutura e tal. E a gente ficava um pouco preocupado que os recursos que eram carreados para a promoção ficavam prejudicados. Mas foi para o turismo, e foi para fazer uma infraestrutura que tinha orçamento previsto em outros ministérios, e o Ministério do Turismo e o Embratur ficavam sem recursos, às vezes. Kátia está aqui, sabe disso. A gente lutando para ter mais recursos, e às vezes não conseguia, porque o recurso às vezes ia para uma infraestrutura que outro ministério poderia estar fazendo. A senhora colocou também a questão do esporte. Eu acho que isso é uma prerrogativa da Embratur na promoção internacional. E, às vezes, coloca no Ministério do Esporte nada contra, mas também nada a favor. Eu acho que isso deveria ser, sim, uma atribuição exclusiva da Embratur, que tem, como a senhora disse, de uma forma moderna, expertise nesse processo. Quer dizer, eu cito o exemplo de São Paulo, existe um órgão lá chamado DAD, né, na questão da infraestrutura, e que os recursos, por ordem existe uma legislação que foi criada pelo governador Orestes Quercia na época, e que muitos recursos são destinados a uma cidade que às vezes não tem a menor condição, e o prefeito fica asfaltando a mesma rua 10 vezes, porque não tem outra coisa para ele fazer. E outros setores da promoção e outras cidades que teriam condição, às vezes ficam alijados desse processo. Nós, senadora, temos defeitos e a gente tem procurado arrumar essa casa, falando do ponto de vista empresarial. Hoje nós criamos um novo mecanismo, um fórum que congrega 16 entidades na área de organização de eventos e que tem feito um trabalho muito bom e estamos crescendo nesse processo. Tá? Senador, o senhor falou sobre o gasto do internacional. Eu gostaria de dizer o seguinte: o Convention Bureau trabalha muito com a promoção e com a intenção de trazer turistas para cá. Eu estava numa viagem a Milão, numa das feiras que nós fazíamos no passado, tá? E eu fui abordado por turistas lá que gostariam de saber onde é que ficava Bonito. Estavam em Milão, várias pessoas me procuraram para procurar Bonito. Então, o senhor fique tranquilo, o Estado é maravilhoso, embora tenha 2%, 2/3 aí do Pantanal, mas é um Estado maravilhoso. A secretária, como é que é o nome dela mesmo? Secretária. Ele faz um trabalho muito bom lá em Mato Grosso do Sul, e eu acho que fique tranquilo, que é um Estado maravilhoso. E a gente procura divulgar Mato Grosso, sim, lá o Marco Antônio Lemos, que é o presidente da Federação de Convention Bureau lá de Mato Grosso do Sul, sempre defende com unhas e dentes, como o senhor bem colocou aqui também, e faz tão bem. Com relação a essa questão da evasão de divisas, eu chegava no aeroporto aqui e vinha muitas pessoas descendo com malas e malas e malas. A gente fica preocupado com isso, né? Brasileiro gastando muito no exterior. O senhor mencionou números aí, que eu não vou mencionar novamente, mas existe essa preocupação. E eu fui reclamar isso com a Polícia Federal, porque eu também fui pego lá para poder passar com as minhas coisas. Falei, gente, mas é muito dinheiro que o Brasil está perdendo, a gente luta tanto para trazer, e o brasileiro está indo lá e está colocando. E eu achei engraçado o que o policial da Polícia Federal me falou. Ele falou, Márcio, o que acontece? Isso é importante, porque eles também nunca tiveram essa oportunidade, a economia está indo bem, sinal que eles estão indo lá, estão conhecendo coisas novas, e estão também contribuindo de alguma forma com o fortalecimento da opinião pública
para aquilo que a gente não tem aqui na área de segurança. Então, eles vão lá, eles retornam e vão impregnar isso nas suas cidades. Olha, eu viajei, eu fui para a Europa, fui para os Estados Unidos, fui para cá, para lá, e eu não fui assaltado, eu não fui isso, eu andei tranquilo com o meu relógio, com a minha máquina, não fui molestado. E ele passa a ser um colaborador na cobrança das ações que a gente tem que fazer junto a todos nós. Isso não é só com relação ao governo ou à iniciativa privada, todo mundo é responsável. Às vezes a gente sabe da questão das inundações, muito disso a própria iniciativa, as próprias pessoas jogam lixo no chão e acabam poluindo a sua própria cidade. Então, isso é um processo de educação que todos nós temos que amadurecer. Aí a importância da nossa democracia, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Desejo a todos um bom Natal, um ano novo, e que o turismo cresça cada vez mais. Senador, muito obrigado e boa tarde a todos. Nós que agradecemos a Vossa Senhoria pela presença e pelas informações que trouxe à nossa audiência pública. Antes de encerrar a nossa audiência, eu indago aos senhores senadores sobre a possibilidade de abrirmos uma segunda parte da nossa reunião de forma deliberativa, para que possamos apresentar requerimento que dialoguei com o nosso presidente, ele considera pertinente, para tratarmos do turismo de integração na América do Sul. Considero muito importante, é uma área em que nós temos que ampliar a nossa presença, não só indo visitá-los, mas, sobretudo, convidando-os para que eles venham ao Brasil. Se não houver objeção, eu gostaria de já abrir essa possibilidade e colocar como proposição requerimento, que vamos depois transformá-lo em texto, mas de forma oral. Requeiro que nós possamos realizar na nossa comissão audiências públicas, seminário, simpósios, aqui em Brasília e fora de Brasília, com o objetivo de ampliar a nossa integração com os países da América do Sul em relação ao turismo. Se houver concordância de todos, eu considero o requerimento aprovado. Quero agradecer, meu caro Flávio Dino, a você pelo trabalho, assim que eu considero extraordinário, num curto espaço de tempo, porque o senhor assumiu essa responsabilidade, acho que ano 2011, 2012, esse período eu considero curto, e nesse espaço curto foi feito um trabalho excepcional, não só dando sequência ao esforço que a Embratur vinha desenvolvendo, isso o Eduardo teve assim, grande responsabilidade, o ministro do Turismo da época também grande responsabilidade. Acho que é um conjunto em movimento muito forte no Brasil. Nós temos muitas ações sendo desenvolvidas simultaneamente. Acho que os grandes eventos que estão se realizando no Brasil, e podemos citar, no próximo ano vamos ter aqui a Copa do Mundo, mas é importante citar que vamos ter a reunião dos BRICS aqui no Brasil, que vai movimentar intensamente, digamos assim, o país e vai dar mais visibilidade aí no país. Então, nós temos que estar mais preparados. E a Embratur tem grande responsabilidade, porque ela se prepara para se posicionar nestes eventos. E esses eventos é que têm a capacidade de atração gigantesca. Então, você tem Copa do Mundo, BRICS, você tem eventos extraordinários, como esse evento em Bonito, especialíssimo, de turismo, que é uma parte do Brasil que nós ainda não temos explorado, nós mesmos brasileiros, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, os jogadores de futebol, estava falando aqui com o Flávio Dino, lá do Ceará, adoram a região mais ao norte, no Mato Grosso, que é São Lucas do Rio Verde, que fica ao norte. Quando vão ao Mato Grosso, porque como nós estamos na segunda, terceira e quarta divisão, infelizmente, por enquanto, mas aí nós estamos percorrendo mais o Brasil e conhecendo mais o Brasil do que os outros. Os outros da primeira divisão conhecem pouquíssimo. Só vão a capitais, assim, meia dúzia de capitais. Nós não. Por sorte, essa situação de dificuldade do nosso futebol tem levado o meu estado a conhecer mais o Brasil do que outros. Então, acho que é uma grande possibilidade. Então, a riqueza é muito grande. Olha, nós conhecemos muito pouco o nosso país ainda. Descer hoje no aeroporto internacional
de Petrolina não é mole, amigo. Tá certo? E dali você entra na Bahia, direto, em Juazeiro. Aquilo é uma área em grande expansão, em grande transformação, em riqueza. Descer hoje, lá, polo vinícola, de frutas, exporta direto para a Europa, para os Estados Unidos. Você descer aqui em Brasília e pegar um avião para São Lucas do Rio Verde, pegar um avião para Corumbá, pegar um avião para Bonito, visitar essas capitais nossas. Eu conheço turistas brasileiros, aqueles que fazem turismo todo ano, tiram férias para viajar, viajavam sempre para o exterior. Hoje, querem viajar para o Mato Grosso, querem ir para o Pantanal, querem conhecer a Amazônia. Então, veja a riqueza extraordinária do nosso país. E se nós fazemos isso interligados aqui na América do Sul, então, eu acho que nós temos assim, capacidade de crescer de forma mais vertiginosa com ingressos. Esses dados eles são muito impactantes. Um dado como esse, quer dizer, o ingresso de divisas ser mais ou menos igual ao ingresso relativo a exportações de automóveis e papel e celulose. Rapaz, isso é um peso muito grande, mostrando que nós temos, então, que nos preparar ainda mais. A nossa infraestrutura tem que ser melhor. Não pode ocorrer esse episódio que o Eduardo levantou aqui, de que notificações sobre obstrução de pistas se repetem seguidamente, criando dificuldades. Isso cria uma irritação no passageiro, na empresa, todo mundo fica estressado. Então, acho que isso é um problema. Portanto, Flávio, digamos assim, você é uma espécie assim, de comandante em chefe desse Estado-Maior do turismo no Brasil e, sobretudo, de buscar captar esse turista da América do Sul e do mundo para o Brasil. Eu prevejo que nós podemos bater mais recordes aí à frente, com você e com quem sucedê-lo, e tenho certeza que, alcançando uma vitória popular no estado do Maranhão, Vossa Excelência e Senhoria, ao mesmo tempo, vai concordar, Vossa Excelência, com certeza, duplamente, porque a Excelência aqui e a Excelência lá. Entendeu? Claro que é uma batalha sempre muito difícil, porque voto é algo muito difícil, é uma luta muito grande, mas eu considero que tem condições sim, nós temos uma pessoa que teve uma relação tão forte com o turismo governando um Estado. Então, acho que isso vai ajudar muito. E vai haver essa concordância. Quer dizer, menos ICMS e mais voos. Olha aí. Entendeu? Então, acho que isso aí é a exemplo do que o Ceará fez hoje, Flávio. Tá certo? Nós já abrimos essa porta de menos ICMS, mais voos. E eu tenho certeza que as empresas vão responder, sim, com mais voos, porque é uma oportunidade também de negócio para essas empresas. Então, eu queria agradecer também você, Eduardo, Márcio, Flávia, por essa oportunidade de ouvi-la e ouvi-los aqui na nossa comissão. Com certeza vocês serão convidados outras vezes. Essa é a nossa última reunião. Quero agradecê-los e agradecer todos os nossos colaboradores que aqui estão, especialmente os funcionários do Senado, das nossas assessorias, pelo trabalho, pelo esforço que realizaram durante todo esse ano de 2013. E desejar a todos boas festas, que no dia 20 dê tudo certo, fica tudo tranquilo, tá certo? Que a gente consiga chegar a um bom acordo positivo para todos e desejar a todos nós um ano de 2014 de muita felicidade, de muitas realizações e, se Deus quiser, com uma quarta vitória do povo no processo político eleitoral de 2014. Um abraço a todos. Declaro encerrada a reunião.